Fala galera, eu sou o Sandro, canal Vinil na Parede, tudo bem com vocês? Então pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma banda que é praticamente uma unanimidade entre os roqueiros, que é o Iron Maiden. Então eu decidi fazer algo um pouquinho diferente do que mostrar a discografia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os 10 melhores álbuns, na minha opinião, sendo incluído aí os álbuns de estúdio e os ao vivo. Então o Iron Maiden ele tem 16 discos de estúdio, que são basicamente esses que tem nesse folheto aqui, ó. Um folheto bem bacana aqui que eu consegui, né? São 16 álbuns de estúdio e ele tem 11 discos ao vivo, né? Então tem bastante disco ao vivo também. Então a banda aí, como eu disse, meio que unanimidade entre os colecionadores, praticamente todo roqueiro gosta. Então eu resolvi fazer isso aqui e deixando claro que é uma opinião minha, né? Então, às vezes o disco que eu vou falar aqui, o fã não gosta, mas isso aí, o que eu tirei para chegar a essa conclusão? É a minha experiência com a banda, né? Os discos que eu mais ouço, os discos que marcaram, né? De alguma forma a minha história, tá ok? Então eu decidi focar nesses discos, né? Então são total 27, né? E também eu queria desafiar alguns canais a fazerem o mesmo, né? Então não precisa nem ser os 10 discos, né? Então o canal que quiser fazer os 5 melhores, os 5 ao vivo, os 10 como eu fiz, 10 ao vivo, pode incluir bootleg, façam, que vai divulgar também, né, a banda e os canais. Então eu queria aqui pegar uma colinha aqui, né, desafiar aí os canais, o Viajando no Vinil, Meu Vinil Perdido, Wes Wax, o Marino Dias, Tiozão do Vinil, O Colecionista, Eu Odeio Vinil, Collector Rooms, Notas Musicais, Alan Christian e outros canais que queiram fazer esse desafio, ok? Então pessoal, vamos começar aqui pelo 10º colocado. Não, então relembrando que é uma opinião minha, né? Não tem nenhum aqui, porque ele acha que esse aqui ele leu, não, opinião minha. E conforme eu vou falando dos discos, eu vou falando um pouquinho da história da banda, né? História basicamente que é conhecida, né? Mas aí eu vou dando fazendo alguns comentários sobre os discos da banda. Então em 10º lugar eu colocaria um disco que muita gente não gosta, né? Que é o Fear of the Dark. É um disco que os fãs mais xiitas do Iron Maiden dizem que o Iron Maiden se popularizou muito, ficou meio pop. Pra mim é um disco muito bom. É o último disco da primeira fase do Bruce Dickinson, né? Então o Iron Maiden teve o primeiro vocalista, o Paul Di'Anno, depois entrou o Bruce Dickinson, que ficou até esse disco aqui, 1992. Esse foi o último disco. Então aqui tem músicas do Iron Maiden que começaram a tocar em rádio, que foi uma coisa que eu não via, né? Se você botasse uma rádio normal, eu ouvi música do Iron Maiden, que foi o Wasting Love, que nem gosto muito, mas foi depois Fear of the Dark, que dá o nome do disco, né? Então Fear of the Dark é uma música que eles tocam até hoje. Praticamente todo o encerramento do show do Iron... Encerramento não, próximo do encerramento eles tocam Fear of the Dark. E além disso tem Be Quick or Be Dead, From Here to Eternity, né? Chains of Me, Apparition, Judas Be My Guide. Então em 10º lugar eu colocaria aqui, na minha opinião, o Fear of the Dark. Em 9º lugar, é o primeiro disco ao vivo aqui que eu vou colocar. Eu colocaria essa aqui, ó, a Hail Live One. Então na verdade esse CD aqui, ele tem os dois discos. O A Hail Live One e a Live Dead One, né? Eu prefiro mais o que tem essa capa aqui, que é a Hail Live One, né? Que tem as músicas, diria, mais modernas, né? Tá? Então um disco ao vivo, duplo, muito bom. É um disco que quando saiu eu ouvia muito. Então aqui tem
esses dois discos têm praticamente as duas fases do Iron Maiden, até mais ou menos 1992. Então tem o primeiro, seria essa capa aqui, ó, né? É o primeiro disco. Teria The Number of the Beast, The Trooper, Prowler, Transylvania, Remember Tomorrow, etc. Running Free, 2 Minutes to Midnight, Iron Maiden. E a outra, que é a parte diria mais moderna, né? Tem Kena Play of Mads, The Evil Dead Man Do, que é do Savage Son of Savage Son, Heaven Call Age, Fear of the Dark, etc. Então, em nono lugar, esse ao vivo aqui do Iron Maiden. Só em oitavo lugar, vou colocar um dos primeiros discos que eu ouvi do Iron Maiden, né? Bom, como eu falei lá no vídeo anterior, um dos discos que me abriram a cabeça para rock, heavy metal, foi o Black Album do Metallica. Então o primeiro disco que eu ouvi do Iron Maiden foi o primeiro disco do Iron Maiden, que é esse aqui, ó, o Iron Maiden 1, que ainda era com o vocalista Paul Di'Anno. Então aqui tem clássicos, Prowler, Remember Tomorrow, Phantom of the Opera, Transylvania Instrumental, Iron Maiden. Então, pessoal, esse disco aqui foi meu primeiro contato, né, com Iron Maiden. E eu vou dizer que depois que eu ouvi esse e ouvi os outros, porra, na época eu nem desconfiava que tinha trocado o vocalista. Pô, eu gostava tanto, cara, que pra mim era indiferente se era o Bruce Dickinson, se era o Paul Di'Anno que tocava. Então, o primeirão aqui do Iron Maiden, no oitavo lugar, tá aí na minha relação. Iron Maiden 1. Bom, em sétimo lugar, um disco que muitos colecionadores vão dizer que, na opinião deles, é o melhor, e realmente um dos melhores, e é difícil, né? Porque é uma discografia bem linear. Os discos mais modernos eu não acho nem tanto, né? Fica um tom meio repetido, mas os discos antigos, basicamente é difícil você dizer. Então é uma coisinha ou outra que vai te separar. Então, em sétimo lugar, Powerslave. Um dos primeiros discos que eu comprei do Iron Maiden. Então, porra, quando eu ouvi esse primeiro disco, então eu tinha ouvido o primeiro, né, que eu falei anteriormente. Aí quando eu comprei esse aqui, ele me, assim, pra você ver com o ouvido, hoje não. Eu achei ele extremamente pesado, né? Quando eu lembro que eu botei isso aqui pra tocar lá em casa, minha mãe, nossa, que som é esse pesado? Que gritaria é essa? E hoje eu nem acho tanto, eu acho que um disco bem tranquilo, parece até meio que um Red Rock, mas disco muito bom. Então tem clássicos que eles tocam até hoje. 2 Minutes to Midnight, todo show tem, né? Aces High também. Pô, Powerslave, Ancient Mariner. Então tá aqui Powerslave, sétimo lugar. Em sexto lugar, mais um disco ao vivo. Então esse disco aqui, eu lembro que eu tinha, acho que uma versão pirata dele. E agora ele foi lançado oficialmente, que é o Made in England, né? 1988, um show maravilhoso ao vivo. Então esse disco aqui, eu vou abrir aqui. Ele tem uma característica que eles são picture. Olha que maravilha. Como eu disse já em vários vídeos, não gosto muito não é minha praia esse tipo de disco não. Mas ficou muito bonito. Uma edição nova, né? Vou abrir aqui para vocês. É um álbum duplo. Então, cara, é um disco maravilhoso. Dizem, juntamente com Rock in Rio, foi uma das maiores apresentações ao vivo do Iron Maiden, né? Dizem que foi esse e o Rock in Rio 1, né? Tá? Então aqui, Made in England, 1988, showzão. Bom, quinto lugar, agora vai ter chadeira, hein? Pra mim, quinto lugar, X Factor. Então, um disco em que o vocalista era o Blaze Bayley, né? Então eu vi uma definição
eu acho que foi na Collector Room, em que o Ricardo disse, esse disco na época, ele foi assim, muito criticado, mas hoje não. Hoje ele soa um disco muito bom. E desde a época que eu comprei esse disco em 1997, eu acho que é o ano que saiu. Cara, tem aqui músicas, então por exemplo, Sign of the Cross, que inclusive o Bruce Dickinson cantou no show do Rock in Rio 2001, né? Eu gosto muito desse disco, independente que seja o Blaze Bayley, né? É um disco muito bom. Eu vou falar pra vocês, é um disco que eu boto e eu escuto ele até ponta a ponta. Então isso aqui é um relançamento duplo, disco muito bom. E por incrível que pareça, os discos do Iron Maiden da época do Blaze são caríssimos hoje, tanto esse quanto o Virtual Eleven. Então você vai procurar aí nos sites, tão caríssimos. Então isso aqui pra mim, um dos discos que eu mais ouvi do Iron Maiden, muito bom, tá ok? X Factor. Agora, em quarto lugar, um dos discos que dizem que foi uma das maiores apresentações ao vivo do Iron Maiden. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver, foi a primeira vez que eu vi o show do Iron Maiden. Rock in Rio de 2001. Meus amigos, isso aqui realmente, né? Então, consegui o LP aqui, eu tinha o CD, eu tinha o DVD da época, aí comprei um DVD novo. Então são interpretações. Então, como eu disse aqui do disco anterior, Sign of the Cross, The Clansman, que foi um Blaze Bayley cantando, mas aqui interpretado pelo Bruce Dickinson, né? Maravilhoso. Então, essa turnê aqui foi a turnê do Brave New World, que foi a volta do Bruce Dickinson e do guitarrista para a banda. Tá ok? Então, o que acontecia nessa época, pessoal? Pouco antes do Bruce Dickinson voltar, que foi até eles voltaram com um disco muito bom, que é o Brave New World, aconteceu o seguinte, né? É aquela história de nós juntos somos fortes, nós separados somos fracos. Então, eu sempre ouvi uma história do búfalo, né? Então, o búfalo é um bicho grande, só que ele é forte em grupo, né? Então tem aquela história, se você vê, os leões, quando vão atacar o búfalo, o que eles fazem? Ele não ataca a manada do búfalo do meio, ele ataca o último. Porque se ele atacar no meio, ele sabe que ele vai morrer, porque os outros búfalos vão acima. Então o que aconteceu? O Bruce Dickinson, em 92, saiu para uma carreira solo, e o Iron Maiden, né, escolheu outro vocalista, que foi, na verdade, o Blaze Bayley. E o que aconteceu, cara? Nenhum dos dois estavam bem, né? O Iron Maiden praticamente estava prestes a acabar. Então, uma banda que fazia shows em estádios começou a fazer show em teatro, anfiteatro. E os anfiteatros nem lotavam. Paralelo a isso, o Bruce Dickinson também tinha uma carreira solo, né? E em que ele levou, quando ele saiu, o Adrian Smith, que é um dos guitarristas. Só que nenhum dos dois estavam bem na perna. O Bruce Dickinson tocava... Eu vi um show do Bruce Dickinson no Rio de Janeiro, no Metropolitan, né? E nem estava lotado. Ou seja, nenhum dos dois. E dizem as histórias que a decisão do Bruce Dickinson de sair depois em voltar foi porque o Bruce Dickinson não tinha muita voz na banda, porque todo mundo sabe que o Iron Maiden é uma banda do baixista, né, do Steve Harris. Então, se você olhar as músicas do Iron Maiden até a saída do Bruce, basicamente acho que 80% a 90% eram composições do Steve Harris, né? Então dizem, né, pelo que eu li, que o Bruce Dickinson, uma das exigências dele era levar o Adrian Smith de volta, o guitarrista, e a outra era ter mais voz na banda, ou seja, compor músicas, e realmente isso hoje acontece, né? Então nós temos hoje músicas só do Bruce Dickinson, do Steve Harris. E nesse show do Rio de Janeiro,
né, que o Iron Maiden passou a ter 3 guitarristas, né? Steve Harris, o Adrian Smith, o David Murray e o Janick Ayers, que entrou e é um excelente guitarrista, né? Então ficou os 3 guitarristas. Então é a formação que diz agora a clássica do Iron Maiden. Agora vamos no top 3, os 3 melhores na minha opinião. Terceiro lugar, Live After Death. Maravilhoso. Então esse disco é o show da turnê que passou do Rock in Rio em 1985. Então é um disco maravilhoso, né? Então Phantom of the Opera, praticamente eles nem tocavam ao vivo essa música. Uma das músicas, Children of the Damned, que é uma das músicas que eu mais gosto do Iron Maiden. Então eu lembro que quando eu comprei esse disco aqui, né? Eu falei assim, rapaz, isso aqui é maravilhoso. Eu comprei esse disco aqui, essa é a versão nova. Depois que eu comprei o Power Slave. Então também, quando eu botava lá em casa, minha mãe, nossa, que barulheira. Mas isso aqui, pra mim, representa tudo. É até difícil entre esse e o do Rock in Rio. Mas esse aqui, o primeiro ao vivo que eu gostei, maravilhoso, discão. Então, Live After Death, terceiro lugar. E agora em segundo, foi a dúvida grande em dizer qual era o segundo, que era o primeiro, que são 2 discos assim, maravilhosos, cara, é de ponta a ponta. Então eu vou botar assim, mais como uma opinião pessoal mesmo. Muita gente vai discordar, acha que esse segundo é o primeiro. Seventh Son era Seventh Son. Som muito bom. E eu lembro que na época, hoje todo mundo diz que é um dos melhores discos do Iron Maiden, mas na época esse disco aqui foi bem criticado. Eu lembro que eu tinha ele, a pessoa, pô, esse disco aí não representa muito o Iron Maiden, e hoje é praticamente quase unanimado que é um dos melhores discos do Iron Maiden. Então aqui tem Infinite Dream, Can I Play With Madness, The Evil That Men Do, Seventh Son, The Prophet, The Clairvoyant, Only the Good I Am. Eu lembro que eu ouvi essa música. Cara, então esse disco aqui, maravilhoso, né? Se eu não me engano é de 88, né? Se eu não estiver mentindo. Tá ok, pessoal? Então, segundo lugar, Iron Maiden, Seventh Son ou Seventh Son. E em primeiro lugar, né, para mim um disco que revolucionou o rock, né, foi incluído aqui guitarra sintetizada, Somewhere in Time. Esse aqui é um disco maravilhoso, pessoal. Para mim, o melhor disco do Iron Maiden. Eu acho que dificilmente eu vou ver um disco do Iron Maiden melhor que esse aqui. Também aquela guitarrinha sintetizada, né? Que também na época, quando foi lançado, o pessoal meio que estranhou. E hoje também, junto com Seventh Son, é considerado um dos melhores discos. Capa maravilhosa, cheio de referências, né, da banda. Então, pra mim, o melhor disco do Iron Maiden. Então, pessoal, era isso que eu tinha pra vocês aí. Agradecer aí a audiência, né? Pedir que vocês assistam os vídeos, se inscrevam. E vamos tentar responder o desafio aí aos amigos aí dos canais, tá? Muito obrigado aí pela paciência e até a próxima.